Jornal da Cidade. Entrevista. Na entrevista de hoje, o tema é aposentadoria. Em 2019, houve mudanças que mudam as regras para aposentadoria e pensão em todo o país. E para esclarecer e tirar dúvidas sobre esse assunto, o Jornal da Cidade recebe o advogado Danilo Carlim. Danilo, bem-vindo, bom dia e seja muito bem-vindo aqui à Rádio Vinícola. Obrigado por mais uma vez vir. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Bom dia a todos os funcionários. Agradeço imensamente o convite e espero poder atender a demanda, que é a questão da aposentadoria. Certo, Danilo. Em 2019 teve uma mudança nas regras da Previdência. E apesar de ter passado esse tempo, há muitas dúvidas por parte de toda a população. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse qual o motivo pelo qual o país precisou fazer essa reforma. Felipe, as considerações iniciais são muito importantes nesse quesito. Vejamos que o INSS nada mais é que uma grande seguradora de todos os prestadores, todos os trabalhadores do país. Ou seja, todos contribuímos, voluntário ou involuntariamente, para ao final de nossas trajetórias podermos ter direito a uma pensão, a uma aposentadoria, certo? O que acontece? Com o aumento da expectativa de vida da população, a população hoje gradualmente passa de 80, 90 anos e com o passar dos anos vai aumentar, e com a diminuição do núcleo familiar, ou seja, com o planejamento familiar, as pessoas estão reduzindo o número de filhos. Por uma consequência lógica, com o decorrer do tempo, haverão mais pessoas recebendo benefícios, aposentadorias, pensões, do que pessoas contribuindo. É claro que a Previdência ela não se subsiste unicamente com as contribuições. Existem alguns tributos, algumas contribuições previdenciárias que são pagos por empresas que dão toda essa sustentação para o regime previdenciário. Entretanto, a reforma ela se pauta exatamente nisso, em pessoas demais recebendo e poucas pessoas contribuindo, até chegar num ponto que pessoas mais novas, contribuintes mais novos, após pagarem durante toda a vida, chegarem ao direito de aposentadoria e o Instituto não ter essas condições de honrar com esses pagamentos. Por isso, o governo e os governos anteriores promoveram a emenda constitucional de 12 de novembro de 2019, do qual gerou diversas novas regras sobre o regime de previdência. Alterou consideravelmente como vai ocorrer a aposentadoria, as modalidades de aposentadoria, as maneiras de contribuição, as questões especiais. Então, inúmeras alterações consideráveis a partir do dia 12 de novembro de 2019, mas que, até o momento, anualmente, estão sendo regulamentadas, estão tendo alterações e estão, querendo ou não, afunilando um pouco o direito da pessoa conseguir a aposentadoria tão almejada. Certo, Danilo, eu sei que esse assunto daria para a gente fazer uma série, né? Porque ele é bastante extenso. Mas para começar, o que mudou? Houveram realmente alterações muito robustas em todo o sistema da Previdência. A autarquia alterou consideravelmente toda a sua estrutura, mas sendo bem objetivo com questões que são atinentes à nossa realidade, a Andradas e região aqui. Antigamente existia basicamente dois tipos de aposentadoria, que seria a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. A questão também existiam aposentadorias especiais, que seriam dos rurais, professores, entre outras categorias que estão sujeitas à insalubridade, periculosidade, mas em linhas gerais, o regime geral, o que aconteceu? Quais são as normas transitórias? Para fins de aposentadoria por idade, a pessoa necessariamente tem que ter 15 anos de contribuição, 180 contribuições. A aposentadoria por idade,
para homem ou para mulher, minimamente 15 anos de contribuição. E, no caso do homem, 65 anos e da mulher, 61 anos. Ou seja, em um resumo, ela subiu a idade. A pessoa, o homem com 65 anos de idade e com 15 anos de contribuição, pode se aposentar por idade. A mulher com 62 anos e 15 anos de contribuição pode se aposentar por idade. A antiga aposentadoria por contribuição, agora ela tem algumas regras transitórias, né? Essas regras que foram implantadas em 2015, ali se falava regra 85, 95, hoje se fala regra 88, 98, que são regras em pontos. Uma série de detalhezinhos que existem e que ano a ano vão mudando. Mas em linhas gerais, sendo bem reto ali, no ano de 2021, hoje, certo? Hoje, para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, que hoje é uma aposentadoria por pontos que a gente fala, seria necessário do homem minimamente 35 anos de contribuição e ter minimamente 62 anos de idade, e a mulher ter 30 anos de contribuição e 57 anos de idade. O que seria basicamente isso? Seria basicamente, hoje tem que se somar o tempo de contribuição com a idade da pessoa. Então, basicamente, essa somatória do tempo de contribuição mais a idade, hoje, em 2021, para o homem tem que dar 98 pontos, que seria basicamente a somatória hoje dos 62 anos mais os 35, basicamente ali. E também para a mulher, que seria o caso dos 88 pontos, que seria essa somatória também dos 57 anos mais esse tempo ali de 30 anos de contribuição, certo? Seria minimamente para a pessoa conseguir aposentar hoje. Ano que vem, e gradualmente, essa regra vai aumentar. Esse ano, retomando, o homem precisa de 98 pontos. Ano que vem vai precisar de 99. Ele vai subindo, 100, né? E vai até 110 pontos e para a mulher 105 pontos. Só que, como eu falei para você, é uma regrinha que vai, de uma maneira escalonada, cercear cada vez mais o direito da pessoa conseguir esse direito à aposentadoria, como seria uma aposentadoria como fosse por pontos, urbana. Reitero que existem outras categorias, mas urbana, homem 62 anos, 35 de contribuição, mulher 57 anos, 30 anos de contribuição, regra geral. Certo. Danilo, trazendo aqui para nossa realidade, Andradas tem uma grande parte de trabalhadores rurais, né? Como que fica a questão para o trabalhador rural? Com quantos anos essa categoria se aposenta e qual o valor da aposentadoria? O trabalhador rural foi um tema que foi muito debatido durante a reforma da Previdência. Virou até uma polêmica. Houve uma polêmica muito grande ali. Eles queriam aumentar a idade do rural como equiparar a idade do urbano. Entretanto, todos sabemos, principalmente quem vive em municípios como os nossos, os municípios mais rurais, os municípios que a pessoa que realmente pega no batente, né, que trabalha das 4, 5 horas da manhã até o final do dia, de segunda a segunda, sabe que a exposição, o trabalho do rural é muito maior do que a rotina do urbano. O urbano tem realmente alguns pontos um pouco mais favoráveis, não que sejam totalmente, mas a categoria é diferenciada nesse quesito. Então, com base nisso, com muita discussão, manteve-se a regra geral do rural, ou seja, o trabalhador rural que conseguir comprovar adequadamente ali que fez a prestação de serviço ali pelo INSS nessa função, tem que comprovar a idade mínima para homem de 60 anos e 15 anos de contribuição, e para mulher 55 anos e 15 anos de contribuição. Nós vemos que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade nesse quesito.
principalmente a categoria das mulheres. Nós vemos que as mulheres, de uma maneira muito rotineira, elas se apresentam como trabalhadoras efetivas do campo, mas em que em documentação, em certidões, em matrículas, elas foram colocadas por uma questão social da época, simplesmente como do lar. Então a mulher trabalhava no café, trabalhava na batata, trabalhava lá, e quando chega às vésperas da aposentadoria, com seus 55 anos e mesmo trabalhando, se nota que ela tem muita dificuldade de comprovar, não por testemunhas, mas por via documental. Então, via de regra, essas pessoas acabam tendo que buscar a justiça. Certo, a gente está recebendo algumas pedidos, né, para você responder aqui algumas dúvidas de perguntas de ouvintes, Danilo. Até se você está em casa e tiver alguma pergunta, você pode ligar aqui que a gente esclarece a sua dúvida. Bom, para mim aqui está assim, ó, a pessoa tem 55 anos, vai fazer 55 anos o ano que vem. No que ela tem direito? Ela é na zona rural, trabalha rural. Tá, ótima pergunta ali. No caso dela, ela encaixa exatamente no que nós estamos falando aqui. De falar, né? Exatamente. A mulher que trabalha na zona rural, ela tem total direito de aposentar desde que cumpra esses dois requisitos. Primeiro requisito, 55 anos de idade. Segundo requisito, 15 anos estando na qualidade de segurado. Daí você fala para mim, Danilo, a qualidade de segurado tá registrado como rural? Também. Não, o que é a qualidade de segurado? Estar registrado, seja como boia fria, seja como trabalhador rural em roseira, seja o que for. É comprovar via documental ali que ela tinha uma pequena propriedade rural para subsistência, seja para cultivo de café, seja para qualquer outro cultivo, e que nessa atividade ela não pode ser uma produção grande, né? Não pode ser uma fazenda, digamos assim, mas que ela tire sua subsistência dessa localidade. Então se prova isso com notas de café, com guias de TR recolhido, com outros documentos lá que provam a propriedade rural e atividade, notas fiscais e coisas assimilares. Se ela conseguir comprovar 15 anos que ela seja predominantemente rural, ela vai ter esse direito ali se aposentar. Muitas pessoas questionam também, nossa, Danilo, eu trabalhei a vida inteira como rural e trabalhei um ano como na cidade, como qualquer atividade urbana, seja o que for. Daí falar, perdi a qualidade de segurado rural? Não necessariamente. Porque se ela, mesmo com esse um ano urbano, se ela demonstrar que a atividade dela predominantemente é rural, certamente ela vai conseguir. Outra questão que a gente vê no dia a dia é que o INSS cria vários empecilhos, muitos empecilhos para a concessão do benefício para o rural. E, infelizmente, como eu disse anteriormente, a mulher ela sofre mais por conta esse preconceito antigo de falar que a mulher trabalhava, então se colocava como do lar, colocava-se nessas documentações de escola dos filhos. Sim. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de ter esse lastro de provar efetivamente que você trabalhou. Certo, e olhando assim do lado de fora, o Danilo, a gente tem uma impressão que é difícil essa questão de se aposentar. O que você fala sobre isso, essa dificuldade? Justamente, a gente volta também naquele tema inicial. O INSS, ele trabalha em setor deficitário, ou seja, é muita gente para pagar e cada vez menos pessoas para contribuir. Então, a regra interna ali deles, não que eles façam uma coisa ilegal, irregular, de maneira alguma, mas a regra deles é ser preto no branco. Então tem que ser o estritamente demonstrado, tem que ser uma coisa extremamente clara. Então, se o Felipe for hoje aposentar e o CPF dele estiver errado, não vai aposentar. Se o Felipe chegou ali com um documento e esse documento está com alguma dúvida, a questão da assinatura, reconhecimento de firma, na dúvida não aposenta.
Então, a regra é essa. Isso vai dificultando aposentar, dificultar ao máximo em cima da legalidade, mas a gente vê que no dia a dia falta muito do analista um pouco de bom senso, um pouco de melhor entendimento que evitaria as dificuldades que os segurados passam, que é um benefício que a pessoa precisa realmente para ter a subsistência, para se manter. E também evitaria inúmeras ações judiciais, problemas do INSS, porque apesar de tudo o INSS, se ele puder pagar mensalmente, para ele seria melhor do que pagar um volume grande de uma única vez. Só que essa política também interna estão tentando resolver aos poucos, mas realmente a gente vê que é muito delicado. Se a pessoa não tiver bem organizado, bem demonstrado, nos mínimos detalhes, toda desculpa é ponta para indeferir o pedido. Tá certo. A gente tem perguntas aí, Francisco? É o seguinte, tem gente perguntando que sobre o contrato rural, que é por etapa, né? Cada época, cada 2 anos faz assim. Como é que fica esse... A transição? Acho que... Será que você perguntou? Então, você fala a respeito de uma diferença de um contrato de um para outro. Será que rolo que é? O que acontece? Como eu disse ali, as pessoas, via de regra, elas... Porque naquela época eles trabalham num lugar, né? Isso. Via de regra, o trabalhador rural... Aliás, um contrato... de parceria... É uma coisa assim, né? Via de regra, as pessoas, elas... Quando trabalham na zona rural, na nossa região, diferente em regiões ali que são de cana-de-açúcar, região de produção de citros, elas trabalham na questão de muito como meeiros e muito como parceiro agrícola. Deve ser mais ou menos isso que você está dizendo. E esses contratos, eles são prova junto ao INSS e judiciais que essa pessoa efetivamente trabalhou. Certo? É um resquício de prova, certo? Então, o que acontece muitas vezes? A pessoa faz ali um contrato de parceria com o parceiro que é o dono da propriedade, vai plantar café, vai plantar seja o que for, e em cima desse contrato, ela tem que necessariamente tirar um cartão de produtor rural e com esse cartão de produtor rural, ela vai emitir notas. Então, esse conjunto probatório demonstra que ele realmente trabalhou. O que as pessoas têm dificuldade de provar? Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tenho o contrato de parceria, mas às vezes até por um descuido, ela não vai lá e não reconhece firma, né? Não reconhece a assinatura da... Seria um contrato de autenticado, né? Uma coisa assim, né? Sim. Por quê? Você fala assim, qual que é a diferença de reconhecer a firma das pessoas ou não? 2 questões. A primeira questão, que garante que quem assinou realmente é aquela pessoa. Então, é o proprietário da terra, é o arrendador, seja o que for. E segundo, e mais importante, garante a data, porque ela tem um selo. Então, vamos supor, hoje, se você fala assim, Danilo, eu não trabalhei, eu vou fazer um contratinho de gaveta aqui, falar que eu trabalhei durante 15 anos como o parceiro do fulano, só para poder aposentar, certo? O INSS, a Justiça e, é claro, são muito criteriosos nesse quesito. Por quê? A pessoa, um contrato sem data, sem nada, fica delicado. Se a pessoa tiver, como eu digo para você, em 2005, um contrato de parceria de 2 anos, assinado ali com firma reconhecida do proprietário dela. Depois de 2 anos, ali tem outro contrato de parceria também. Então vai ter o selo em 2005, o selo em 2007, o selo em 2009 e com isso também vai ter as notas que ele for tirando. Então ele tirou a nota junto com uma cafeeira, de transporte, de depósito no nome dele. Daí você chega ali no INSS com aquela documentação, o analista fica também amarrado para te negar o pedido, entendeu? Certo, Danilo, tem outra pergunta aqui de uma ouvinte. Ela diz assim, ela trabalha na área rural e tem uma pensão por morte do seu marido. Ela disse que recebe essa pensão desde 2009. A dúvida dela é se quando ela aposentar por idade, essa pensão será cancelada?
Se for pensão efetivamente, não será cancelado. O benefício que ela recebe hoje, que é essa pensão, é fruto do esforço da vida inteira do marido dela, que ficou para ela, né, para ela poder dar a subsistência dela. Ela também, com o fruto do serviço dela, vai ter o direito dela para poder se aposentar. Então, não vai influenciar necessariamente. Certo. Ainda nessa questão, já que a gente citou a questão por morte, o que mudou na pensão por morte? A questão a pensão por morte realmente teve uma alteração bem delicada ali, né? Com a emenda constitucional de 2019, todos que fizeram o pedido do benefício até dia 12 de novembro de 2019 recebiam a aposentadoria, a pensão, aliás, do finado esposo ou esposa, de maneira integral, sem problema nenhum. A reforma foi debatido um tema muito delicado. O que se foi dito? Que quando a pessoa estava viva, ambos recebiam um salário, vamos supor, pautar em um salário. Agora que a pessoa faleceu, então não tem os custos da pessoa que faleceu, então ela vai fazer jus a receber a metade. E infelizmente... É meio complicado. Infelizmente adotou-se esse raciocínio, entendeu? Então, a partir dessa reforma, houve essa redução da questão da pensão por morte para praticamente metade do benefício, em razão de o cônjuge, o companheiro ou companheira não estar mais presente. É claro que a regra ela tem várias disposições e cada caso é um caso. Por quê? Porque se a pessoa deixou filhos, vai variar de acordo com o número de filhos, vai variar de umas outras questões pormenores lá. Mas realmente foi bem prejudicial para pensionista nessa questão, né? Certo, tem mais perguntas, Francisco? A pessoa aqui tem 59 anos. Faz 15 anos que ela contribui. Ele é autônomo. Ele está perguntando se tem que continuar contribuindo. A primeira coisa ali, né? Para fins de hoje, ele conseguir essa aposentadoria dele como urbano, ele vai ter que chegar até essa pontuação. Então, ele está hoje, na regra da pontuação, ele estaria com os 59, mais os 15 daria 73, isso? Salva a matemática me enganar aqui. Então ele ainda estaria alguns pontos longe para conseguir, certo? No caso de ir por pontos. A questão de ele conseguir na regra do pedágio de 50% e 100% também seria prejudicial para ele. Também estaria bem delicado. À vista grossa ali, o que seria o mais benéfico para ele vai ser a aposentadoria por idade, que seria quando ele tiver os 15 anos de contribuição e... Ele já tem os 15 anos de contribuição. E vai ter que ter os 65 ali de idade, infelizmente ali. Então ele tem que... Só que eu vou até fazer uma parte aqui, e eu deixo bem claro lá para o pessoal, que é interessante também a pessoa prestar atenção em alguns outros quesitos, entendeu? Por quê? O tempo de serviço, de prestação de serviço militar, a pessoa ficou 1 ano no exército, ou pessoas que ficaram mais tempo, isso também é contabilizado para fins de aposentadoria. A questão também de trabalho insalubre, trabalho com periculosidade, também conta para fins de aposentadoria. No caso desse ouvinte em questão, eu também recomendaria para ele, e eu recomendo isso para todas as pessoas, mesmo que estiverem distantes da sua aposentadoria, acessarem lá o site lá do Meu INSS e fazerem por conta própria ali uma simulação. Por quê? Né? Mas ainda vai demorar muito tempo para mim ali conseguir aposentar e tudo mais. Mas de um jeito ou de outro, é muito, muito, muito comum a pessoa, estando às vésperas de aposentar, ela vai marcando, que seja num caderninho, uma anotação, tenho 15 anos, 16 anos, 20 anos, seja quantos anos ali. E a hora que chega no INSS, cadê a contribuição? Não está lá. Né? Isso é muito comum. É comum. Então, por que não está lá?
por alguns motivos. O primeiro motivo, às vezes a pessoa está preenchendo o carnê de maneira incorreta. Então, se a pessoa perdeu o carnê, dançou. Então é muito delicado. Então, chegou lá, viu, eu estou pagando e não está aparecendo um período do carnê. Ela tem que procurar o INSS regularizar esse período. Outra situação muito comum, que não é causa do empregado e sim do empregador. Muitas vezes isso é rotineiro, a pessoa trabalhar numa empresa e essa empresa não depositar, e tem outros que depositam e não cumprem uma obrigação que a gente chama de transmissão do GFIP, que é os dados que ele manda para o INSS. Então, às vezes a pessoa trabalhou, descontou, pagou, mas não informou o INSS. Então, e o que é mais agravante disso tudo? Antigamente, isso daí era em disquete, aquele formato de disquete que era enviado, e antes era em ficha. E o que às vezes acontece muitas vezes é a empresa que a pessoa trabalhou fechar e sumir. Então a empresa entrou em falência, sumiu. Daí é mais um agravante e acaba tendo que esbarrar na justiça. Então eu sempre falo, todos, né, de vez em quando dá uma consultada, vê se está o período certinho. Se não tiver faltando, entrar em contato com o empregador, com o contador responsável, com a pessoa que ajuda a preencher a guia, para não ter dores de cabeça no futuro. Certo, Danilo, para quem está perto de se aposentar, algumas regras tem alguma regra para a transição? Sim, tem várias regras de transição, certo? Tem a regra, como eu estou dizendo, dos pontos, certo? Tem a regra do que a gente fala que seria um pedágio de 50% e tem a regra do pedágio de 100%, tá? O que eu falo? O ideal, quando a pessoa está prestes a aposentar, é seguir esse caminho. Faz a simulação. Na simulação do INSS já vai dar, sem a pessoa preencher informação nenhuma, só ela entrando e clicando, simular a aposentadoria. Vai chegar e apresentar bem claro o tempo de contribuição que ela tem e quanto tempo falta para ela cumprir em cada regra de transição, certo? E cada caso é um caso, como eu falei para você, que existem às vezes falhas, às vezes existem tempos que eles não estão computando. Então, mas essas regras, o ideal a pessoa, se tiver alguma dúvida, é com base nesse relatório procurar um advogado para esclarecer melhor. Certo. Falando em dúvida, Danilo, uma outra categoria que gera bastante dúvida é sobre a questão de invalidez. Teve mudanças também nessa questão? Acredito que sim, né? Sim. A questão da invalidez ali, cada vez mais, o INSS tenta ser mais rigoroso, tanto com o benefício ali, que era o antigo auxílio-doença, auxílio acidentário, quanto a questão da invalidez. Então, foi implantado algumas regrinhas, até por conta do problema com o coronavírus, de fazer a perícia à distância, via documental. Muitas pessoas estão sendo até beneficiadas por isso, porque dependendo da mão do analista, é mais rápido. Outras pessoas estão sendo prejudicadas, porque dependendo da mão do analista, gasta meses a fio para fim dessa análise. Também ali retomou agora as perícias presenciais, a nossa região está voltando a fazer impostos, né? A regra geral realmente é ter, na questão da doença, ter a qualidade segurada, os 12 meses de contribuição, certo? E na questão do acidente, o INSS é um seguro, certo? Você estando pagando, enquadrando ali, você vai e configurando a patologia, você vai conseguir. Certo, Danilo, são bastante perguntas que eu preparei aqui, mas eu não vou conseguir fazer nem metade, porque, como eu disse, o assunto é bastante amplo. Talvez a gente possa conversar mais sobre esse assunto em outras edições do jornal. Então, para a gente encerrar, e quem já se pode aposentar, mas ainda não fez o pedido, como que é esse processo? Certo. Pra gente. A pessoa, o primeiro ponto que ela tem que analisar é que se ela, em 12 de novembro de 2019, ela já preenchia os requisitos anteriores da lei,
certo? Primeiro ponto. Se ela já preencher esse requisito, a qualquer momento ela pode fazer o pedido de aposentadoria dela, sem problema nenhum. Se a pessoa não pediu e por acaso ela veio a preencher os requisitos posteriormente ali, vai depender de uma série de quesitos. É a questão de salário, porque atualmente também está com uma nova questão, que é a média se fazia em cima de uma porcentagem dos salários, a quantidade das contribuições. Agora, a média do salário é em cima de todas as contribuições e tem um adicional de 2% ao ano a mais. Então, tem uma regrinha bem específica ali. Então, muitas pessoas realmente, quando tem um salário um pouco mais robusto, né? Não estou falando de pessoas no salário mínimo, que o mínimo é o mínimo legal, certo? Mas tem pessoas que às vezes têm um salário um pouco mais robusto que vão fazer essa opção, esperar um pouquinho a mais para conseguir levantar um pouco melhor a sua média para poder aposentar um pouquinho melhor, entendeu? Mas no geral, a pessoa urbano, passo 1, ir até fazer o seu cadastro no site do meu INSS para verificar ali. Observou, está batendo a informação ali com a informação que a pessoa já tem conhecimento? Ótimo, excelente, né? É questão apenas de aguardar. Não está batendo ou tem alguma outra informação complementar que ela acha que é importante, como o tempo de prestação de serviço no Exército, como algum tempo de prestação de serviço com PPP ali, que seria de periculosidade ou insalubridade, que ela acharia interessante colocar. Daí seria faria um requerimento administrativo lá. E em caso de dúvida, ali em cima de tudo, seria a questão também de procurar um advogado para analisar. Se conseguir comprovar, junta-se a documentação administrativa no INSS, o INSS vai analisar, deferir ou indeferir o pedido. Se deferir, a pessoa está aposentada. Se indeferir, daí, infelizmente, daí a gente esbarra novamente na via judicial. Tá certo. Danilo, para quem está em casa e ainda continuou com dúvidas, qual é o local que você atende e o telefone de contato? Tá. O meu escritório é na Rua Professora Esmeralda Attanasio, número 89. É a rua ali da Casa Santa Terezinha, que cruza com a Rua do Cemitério. Professor Esmeralda Attanasio, 89. E o telefone de contato nosso lá é o 3731-8222. Tá certo. Danilo, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima entrevista. Eu agradeço muito a você, Felipe. Agradeço muito ao Francisco, a todos que estão aqui da TV e da rádio e todos também ali os ouvintes aqui. Muito obrigado. Tá certo. Obrigado.